o capítulo 1 dessa matéria, né? Nós vimos o capítulo 0, que era uma revisão de funções, agora nós vamos ver limites. É muito parecido com funções, muito só. Só que nós vamos chegar no limite de onde a função não existe. E ver se tem uma luz no fim do túnel, isso que é limite. Ver se existe uma luz no fim do túnel das funções. Bom, claro que depois de ver essa luz no fim do túnel, tem várias aplicações. Né? Nós vamos ver em derivadas e integrais, são aplicações fundamentais da engenharia, e sem saber limites, nós não vamos compreender o conceito. Para iniciar, vamos com uma função simples, né? Uma parábola dada por esta função aqui. E se você quiser saber o valor da parábola em x igual a 2, é muito fácil. Você simplesmente substitui 2 aqui. Então, eu vou calcular f de 2. Vai ser 4 menos 2 mais 1. Isso aqui vai dar 2 mais 1 igual a 3. Uma forma complicadíssima de se escrever a mesma coisa é assim. Só que, quando eu escrevo desta forma, não é f de 2 que eu estou calculando. Apesar de parecer ser, não é f de 2. Eu estou calculando o f de 1.999 e o f de 2.001. Eu estou calculando a função próxima de 2. Tá? Vocês conseguem ter uma ideia aqui embaixo. Tá? Aqui embaixo. Então, quando eu escrevo nessa notação, que fique claro, né? Apesar do resultado ter dado o mesmo, tá? Eu estou calculando o f de quase 2 e o f de quase 2 por ambos os lados. Bom, conforme eu me aproximo de 2, mas não chego a 2, esse número vai se aproximando de 3. Né? Isso é fácil de ver, olha, de 1, né, ele vai tendendo cada vez mais a 3. Conforme eu me aproximo de 3 pelo outro lado, esse número se aproxima de 3 também. Bom, é isso que quer dizer o limite. Conforme x se aproxima de 2, y se aproxima de 3. Tá? E veja que talvez essa função poderia nem existir. Nesse caso, f de 2 igual a 3. O limite coincide com a função. Isso são as funções mais lindas do mundo. Nem sempre isso acontece, nós já vamos ver uns casos em que isso não acontece. E eu concordo que é bastante confuso. Parece que é o valor em x igual a 2 mesmo, mas tem um claro que não é. É quando chega perto de 2. E o quanto perto? Quanto você queira, essa é a resposta. Agora nós vamos pegar uma função um pouquinho mais sem vergonha. Tá? Imagine que eu tenha a função aqui, f de x igual a x menos 1 sobre raiz de x menos 1. Essa função nós vamos usar bastante durante essa aula, então a gente até vai decorá-la. Fica claro aqui, ó, que eu tenho um problemaço em x igual a 1, porque, aliás, eu não tenho nem x menor do que 0, né? Então, o domínio dessa minha função, vou colocar aqui, o domínio dessa função f que nós criamos, né, ele é igual, eu vou colocar um intervalinho aqui, ó, é igual de 0. Será que é de 0 mais infinito? Não, porque x não pode ser 1. Então, é de 0 até 1. 0 pode ser. Então, é 0 fechado. 0 até 1 aberto, união com 1 aberto até mais infinito. Tá? 0 pode ser, porque se eu colocar 0, vai ficar menos 1 sobre menos 1. Não tem problema. Agora, não pode ser 1, porque senão vai ficar 0 dividido por 0. Né? Isso aqui, qualquer número dividido por 0 é uma indeterminação.
E se eu mandar um computador fazer o gráfico disso aqui, vai dar esse gráfico aqui, ó. De fato, né, ele começa quando x igual a 0, ele dá 1, né? Não tem problema algum, e faz esse gráfico. Ele só tem um problemaço aqui, ó. Ele tem um problemaço aqui, no x igual a 1, que ele fez essa bola aberta. Então, a função não existe ali. Aí você se pergunta, mas se eu colocar números assim, tipo, não 1, mas se eu colocar um número aqui 0,99 e aqui eu colocar o número 1,01, quanto que vai dar o y? Isso é uma boa pergunta. Você está começando a pensar em limite, né? Então você faz no Excel. Aqui eu fiz no Excel, né? Em torno do número 1, claro que em 1 não existe, né? Está dando aqui divisão por 0, não existe. Mas em 0,9, o y deu 1,9. O y é a função. Tá? Em 1,1, a função deu 2,04. Então, me parece que conforme o x se aproxima de 1, o y se aproxima de 2. Sim. Você consegue ver até no gráfico, né? Eu vou apagar tudo isso que está desenhado ali, né? E você consegue ver que, apesar da função não existir, no x igual a 1, conforme ela se aproxima de 1, o y se aproxima de 2. Isso é óbvio no gráfico. É isso que é limite. Tá? Limite é o valor da função pertinho do ponto, e não no ponto. Porque no ponto, nesse caso, nem existe. A função não existe, né? Mas pertinho do ponto existe o resultado. Existe aqui mais um limite que nós queremos calcular, apesar da função não existir, né? Quando x é 0, você não pode dizer o quanto, né? Vamos pegar aqui a função. Função de x igual a seno de x sobre x. Ela não existe, né? F de 0 não existe. Mas se você fizer o gráfico, né? Ou essa tabela, tanto faz, né? Você verifica pelo gráfico, é mais fácil, né? E conforme x se aproxima de 0, o y se aproxima de 1. Então, você diz que o limite de seno de x sobre x, visualmente, quando x tende a 0, é 1. Quando x tende a outro valor, você não tem problema nenhum, porque daí é a própria função. O problema é onde a função não existe, né? O limite é um golpe, né? Parece um golpe, mas é um golpe muito bem dado. Aí, imagine que você tenha essa função agora aqui. Você, com limite eu resolvo minha vida, você vai pensar, né? Então, qual que é o limite dessa função ali? Seno de π sobre x, quando x tende a 0. Onde aí você vai fazer o gráfico. E aqui você vai descobrir, poxa, não sei, porque ele balança muito, né? Você não sabe, esse limite então não existe. Ele não é determinado, ele não existe. Bom, o que eu posso adiantar para vocês é que a rigor ele não existe. Mas na engenharia muitas vezes você não saber o valor, mas saber que ele nunca vai ser maior do que 1 e menos 1 pode ser uma informação útil. Tá? Você pode dizer, o prédio ele vai balançar 1 centímetro para cima, 1 centímetro para um lado, outro para o outro. Balança, né? Não tem problema. A plataforma de petróleo vai balançar, ela está em cima de uma boia, ela vai balançar entre menos 1 metro e mais 1 metro. Não tem problema. A tubulação vai balançar no mar, não tem problema. Se você garante que vai balançar entre esses dois, não importa se está aqui, se está aqui, se está aqui, não importa, né? Se você tem os limites, está bom. Então, em engenharia, às vezes, isso é o suficiente. Muitas vezes é o suficiente. Bom, já aprendemos que limite é o valor da função quando chega pertinho. Agora, o problema é que tem funções muito doidas, né?
você vai... Imagine essa função aqui, o módulo de x sobre x, né? Módulo de x sobre x, ele dá esse gráfico aqui. Por quê? Porque quando x é positivo, beleza, não tem problema nenhum. Mas quando x é negativo, isso aqui não vai dar 1, vai dar menos 1, né? O módulo de x sobre x não é igual a x sobre x. E aqui eu tenho um problemão, tá? Porque se eu fizer o limite do módulo de x sobre x, quando x tende a 0, né, eu tenho um problemão. Porque o x pode tender a 0 pela direita ou tender a 0 pela esquerda. Então, pela direita ele dá 1, pela direita ele dá menos 1. Nesse caso, eu digo que o limite não existe. Agora, é bom conhecer um conceito aqui, que é de limites laterais, tá? Você pode escrever assim, ó, limite quando x tende a 0 pela direita, de x sobre x. Tá? O limite quando x tende a 0 pela direita, né? Aqui eu digo que é 0 mais, né? Aqui no meio é 0, ali é 0 mais, e aqui para cá é 0 menos, né? Um pouquinho para cá. Ele é 1. E o limite, quando x tende a 0 pela esquerda, de módulo de x sobre x, é menos 1, né? 0 pela esquerda. Bom, então esses dois limites aqui, eles existem, obviamente, mas o limite bilateral, ou simplesmente limite, ele não existe. Porque esse limite, ele só existe, a condição para ele existir é que esses dois sejam iguais, tá? E esses dois são diferentes. Logo, o limite não existe. Dizer que o limite não existe é a mesma coisa que dizer que o limite bilateral não existe. Apesar dos limites laterais existirem. No caso lá do seno de x sobre x, percebam que os limites laterais eram iguais. Logo, o limite existe. Aqui, os limites laterais são diferentes. Logo, o limite não existe. A função nunca existe, tá? A função em x igual a 0 não existe aqui, nem aqui. Mas o limite existe. Bom, vamos fazer um testezinho aqui de conhecimento, muito rápido, para as funções dessa figura, né? Pede-se os limites laterais e o limite em A, se ele existe. Então, eu quero saber sempre o limite da função f de x, né, dessa função aqui. Primeiro dessa função aqui, depois dessa, depois dessa. Vamos por partes, tá? Quando x tende a A pela esquerda. Quando x tende a A pela esquerda, né, é aqui, ó. Um pouquinho antes da bolinha, né? Então, eu vou, no meu bom olho, né? Não vou falar 0,999, né? Já que é limite, é uma tendência, eu vou dizer que vale 1. Qual que é o limite de f de x? Daquele mesmo, ó. Tô fazendo desse aqui que eu estou circulando de marronzinho aqui, ó. Quando x tende a A pela direita, né? Bom, A pela direita, A está aqui, né? Quando tende a A pela direita, é esse valor aqui, 3. E daí o sujeito vai me pedir ainda quanto que é f de A. F de A é o valor da função, e não, né, o valor da função no ponto, e não perto do ponto, né? No ponto, essa função vale 2. Bom, agora vocês estão aptos a responder o que eu vou pedir. Essa azulzinha aqui. Então, qual que é o limite? Esse mesmo aqui de f de x quando tende a 0 menos. A menos, né? Desculpa, a menos. Vale 1. Vale 1 também. Né? Quando tende a mais. Olha que fácil. Vale 3 também. Quanto que é f de A? Bom,
Agora, essa bola aqui está fechada, né? O FDA vale 1. Né? Porque a função, tudo bem, o limite e a função dá o mesmo, não tem problema nenhum. Agora, esse último que eu vou fazer em vermelho, veja que a setinha aqui é para dizer, ó, em A menos e em A mais. Né? Então, A menos vale 1, A mais vale 3. E FDA, bom, FDA não existe. Né? Não existe o FDA. Bom, na verdade, os limites bilaterais não existem em nenhum dos casos. Apenas os limites laterais, né? Quando tende a mais e a menos. Agora, em nenhum dos casos, o limite de f de x, quando x tende a A, existem. Em todos os casos, eles não existem, né? Porque os limites bilaterais deram diferentes, nos 3 casos. Vamos a mais um exercício. Aqui eu tenho também 3 figuras. Né? E aqui é pedido o limite em x igual a A e também f de A. Bom, aqui fica claro que tanto tendendo por A menos, né, A pela esquerda como A pela direita, né, o limite de f de x, quando x tende a A, aqui está claro que é 2, né, é 2. E fica claro que f de 2 não existe, porque é bola aberta. Agora, uma figura muito semelhante é essa segunda, né? Aqui também o limite é o mesmo, né? Então, o limite de f de x, quando x tende a A, continua sendo 2. Só que f de A é 3. Então, f de A existe, é 3 e é diferente do limite. E nesse último caso aqui, o limite de f de x, quando x tende a A, é 2, claro. E, para nossa sorte, o f de A também é igual a 2. Não tem problema algum nisso. Existem limites que podem levar a função para o infinito, né? Por exemplo, você tem a função 1 sobre x. E aí você quer calcular qual que é o limite da função 1 sobre x quando x tende a 0. Você não tem ideia. Não tem mesmo, né? Você vai dizer não existe? Talvez não exista. Eu prefiro uma abordagem aqui dos limites laterais, sabe? Você primeiro vai fazer o limite de 1 sobre x, quando x tende a 0 menos, e depois o limite de 1 sobre x, quando x tende a 0 mais. Isso me parece uma boa abordagem. Né? E agora eu vou dividir 1 por um zero negativo. Né? Então, eu penso aqui mentalmente 1 dividido por menos 0,0001. Isso está na cara que vai dar um número muito grande negativo, menos infinito. Esse aqui eu vou dividir 1 por 0 positivo, 1 por 0,001. Está na cara que vai dar mais infinito. Bom, os limites laterais deram diferentes. Logo, eu sei que o limite não existe. Né? Quando x tende a 0, de 1 sobre x não existe. Né? Por um lado, né, até você pode olhar aqui, ó, por um lado, né, ele tende a menos infinito. Né? Esse vírgula aqui é do inglês, né, 10.000. Por outro lado, ele tende a mais infinito. Né? Exatamente no ponto ele vai ficar doido. Ele pode ser qualquer coisa entre menos e mais infinito, então ele não existe. Nem o limite existe. Né? Por quê? Porque ele não tendeu a mesma coisa pelos dois lados. A função não existe, mas nem o limite existe, porque para o limite existir, a função teria que tender ao mesmo valor dos dois lados.
Agora, vamos brincar um pouco com esses limites, né? E eu tenho essa função que eu sei que ela não existe em x igual a A. Não existe. Qual que é o limite dela quando x tende a A? Bom, ele também não existe, ó, porque ele pode ir para mais infinito ou para menos infinito. Logo, esse limite não existe. Esta outra função já, que tem este gráfico aqui apresentado, eu sei que ela vai para mais infinito, ó, de ambos os lados, tá? Logo, eu posso escrever aqui que o limite de 1 sobre x menos a ao quadrado, quando x tende a A, é igual a mais infinito. Essa não, porque essa aqui pode ser mais ou menos infinito. Essa é mais infinito, né? Essa aqui também não existe, né? E essa aqui vai dar menos infinito. É fácil de enxergar que ela vai dar menos infinito quando x tende a A. E aqui vocês têm a notação formal, né, para dar uma olhadinha com mais calma. Essa tendência que as funções têm de ir ao infinito, né, quando tem o denominador zero, elas geram o que nós chamamos de assíntotas verticais, tá? Basta a função tender ao infinito, né? Como aqui, essas aqui tenderam, e nós temos assíntotas verticais. Mas não precisa tender dos dois lados, tá? Basta tender pela esquerda ou pela direita, que é uma assíntota. E para finalizar a aula de hoje de limites, né, nós vamos entender bem esse exercício 8. Aqui eu tenho uma função f que foi graficada e é para encontrar, não é para encontrar o valor da função, é para encontrar o limite, tá? Vamos lá. Qual que é o limite de f de x quando x tende a menos 2 pela esquerda? Bom, menos 2 está aqui, pela esquerda é esse valor aqui, ó, pela esquerda, né? Então ela vale, esse valor aqui é 1, tá? Então A, eu já vou colocar aqui, 1. Quando tende a menos 2 pela direita, menos 2 pela direita é aqui, ó. Então vai dar menos 2. Ela tende a menos 2. A função não existe, mas o limite tende a menos 2. 0 pela esquerda. 0 pela esquerda é esse, né? Aqui que vale 0. 0 pela direita. 0 pela direita, tá aqui, ó. Me parece que é essa assíntota, né? Então ela vai para menos infinito. Menos 4 pela esquerda. 4 está aqui. Não, é 4 pela esquerda, e não menos 4, né? 4 pela esquerda. 4 pela esquerda não existe, é uma indeterminação, tá? É uma indeterminação entre 1 e 3. Mas a resposta correta é não existe. Quando tende a 4 pela direita. Bom, 4 pela direita é uma assíntota. Vai dar mais infinito. Agora, pede-se as assíntotas verticais do gráfico de f. Nós já achamos, né? Onde estão essas? Tem uma assíntota aqui, ó. Essa assíntota aqui, em x igual a 0. X igual a 0, uma assíntota. E outra assíntota aqui em x igual a 4. Essas são as assíntotas, ó. X igual a 0 é uma assíntota, né? Porque ela tende ao infinito. E x igual a 4. No outro slide aqui você tem as respostas. X igual a 0 para o eixo y e x igual a 4. E aqui você tem as respostas do exercício. Meus caros, eu prometi que essa era a última parte da aula de hoje, né? Se não ficou nenhuma dúvida, desejo um ótimo final de semana.
E ótimos estudos. Vão continuando perguntando ali no Moodle, no WhatsApp, né? E a gente sempre está à disposição. Um abração.